Eu nem vou usar o tempo todo, Excelência, eu só queria dividir com os colegas uma preocupação que diz respeito ao desperdício de alimentos. Eu andei indagando algumas pessoas que trabalham em restaurantes, que trabalham em hotéis, né, sobretudo aqueles restaurantes e hotéis que têm buffets, ou rodízios, ou self-services. E algumas dessas pessoas disseram, né, que quando, obviamente, nesse tipo de estabelecimento é impossível, né, tudo que está ali exposto ser ingerido, seja num almoço, seja num jantar. E aí disseram que quando as sobras, por medo de doar e sofrer algum tipo de responsabilização, o estabelecimento joga tudo no lixo. E aí eu perguntei para algumas dessas pessoas se os funcionários não poderiam levar para casa. E a resposta foi que não, que também haveria esse medo dessa responsabilização. Aí eu lembrei de uma postagem da deputada Carla Zambelli, a quem eu desejo aqui o restabelecimento, ela está com Covid, parabenizando o presidente por ter aprovado uma lei este ano, garantindo a doação de alimentos. Pedi para a assessoria levantar o histórico da lei, vi que foi um projeto do ex-presidente Collor de Mello, que o presidente efetivamente sancionou. E esta lei, né, difere um pouco da lei que existe aqui no Estado de São Paulo de 2003, porque a lei que existe no Estado de São Paulo, ela autoriza essa doação. E a lei federal, que foi sancionada recentemente, ela não só autoriza a doação, como ela deixa explícito que qualquer situação que advenha, né, ou possivelmente advenha, desse alimento doado, só implicará a responsabilização do dono do estabelecimento, ou seja, de quem doou, se houver dolo, né? Para quem não compreende, quando a gente fala em dolo, né, é quando existe uma má-fé. Você doar um alimento estragado de maneira deliberada, né, querendo causar mal na pessoa que vai receber esse alimento. Obviamente, se for um alimento envenenado, é uma situação até de um homicídio mesmo, ou tentado ou consumado. Então, a lei federal, ela exime de culpa, né, aquela pessoa que doa e, eventualmente, causa alguma consequência, mas tendo doado sem dolo, né, sem conhecimento de que o alimento teria alguma avaria. Né? Então, assim, por que eu estou trazendo essa questão? Porque eu entendo que nós poderíamos pensar, não digo eventualmente numa outra forma de legislação, né, mas em como incentivar os donos de hotéis no Estado de São Paulo, os donos de restaurantes, os donos de supermercados, a não jogarem fora, né, os alimentos que não são consumidos. Então, no caso dos supermercados, que a maior parte dos alimentos deve estar embalada, às vezes está perto da validade, obviamente, se for alimento já vencido, ninguém está aqui pedindo para doar nada que esteja vencido, fora de condições de consumo. No caso do supermercado, é mais fácil, porque você já tem tudo empacotado, né, mais simples. No caso de restaurante, de hotéis, de docerias, é um pouco mais difícil, porque já são alimentos para consumo. Mas eu penso que seria interessante, né, iniciar esse movimento, né, porque não tem sentido um restaurante por quilo, um restaurante self-service, um rodízio, né, terminando ali o horário do expediente, pegar aquela alimentação, né, eu que gosto de comer, uso a palavra maravilhosa, e jogar no lixo, entendeu? Nós temos que criar a cultura dessa alimentação ser distribuída. Se não para as pessoas que estão nas ruas, se não para aquelas que estão em abrigos, se não para aquelas que estão em instituições, pelo menos para os funcionários e seus familiares. Se cria uma sistemática de que, olha, sobrou, o funcionário sabe que não vai poder fazer a mais com o intuito de levar para casa, vai cumprir,
né, aquele método estabelecido pelo estabelecimento. Agora, sobrou, leva embora. Não dá para conceber que comida assim, feita no dia, comida boa, seja jogada na lata do lixo. Então, eu divido com os senhores essa apreensão, peço para que as pessoas que trabalham em estabelecimentos, que sejam gerentes de estabelecimentos, que tenham ideias, né? Ou que, eventualmente, tenham relatos. Porque eu sei que há casos assim, a pessoa sempre doou. Aí, de repente, alguém mal-intencionado aproveitou uma situação ou criou uma situação, promoveu um processo. Aí a pessoa disse, não dou mais, né? Melhor jogar no lixo do que ter um problema. Um concorrente inventa alguma coisa. Então, assim, eu queria fazer meio que um levantamento de como é que está a situação no estado de São Paulo, para que nós pudéssemos avaliar, né, a oportunidade de, vamos dizer assim, de atualizar a legislação estadual a esse respeito, ou criar uma campanha mesmo, né, essa conscientização. Eu, quando recebi a informação de que a comida era jogada fora, em alguns locais, eu realmente fiquei chocada. Eu fui criada daquele jeito que você não pode deixar uma garfada no prato. E o meu físico já demonstra que eu não deixo garfada nenhuma no prato. Mas, assim, eu fiquei meio chocada, entendeu? Eu falei, não, isso não pode acontecer com pessoas passando fome, com estabelecimentos com carência. Então, assim, eu divido essa apreensão e estou, assim, à disposição dos colegas para troca de ideias, né, para ouvir experiências da população. E, quem sabe, daqui possa surgir alguma mudança nesse sentido. Muito obrigada, senhor presidente.